Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 16 de junho, nós estamos iniciando agora nosso 15º episódio da quarta temporada do Empower Connection, onde falamos da conjuntura atual. Antes de começarmos, eu vou dar as boas-vindas ao Rogério, depois eu tenho mais um recadinho. Tudo bem, Rogério? Ele fala lá de São Paulo. Oi, Vera, que fala lá de Brasília, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a nossa plateia. Tudo bem por aqui também, né? Movimentado a semana, as semanas, como sempre, mas enfim. Antes de começarmos, eu quero um recadinho para vocês. Se você não assinou o nosso canal ainda, assim, ative o sininho, dê os seus likes, comentem, interajam conosco e nos pautem também, porque a gente gosta de saber o que vocês querem. Então, vamos começar com uma boa notícia, Rogério, né? Eu acho que nós temos boa notícia na área econômica, né? O que você já tinha preparado aí, como é que estamos? Pois é, essa semana, na quarta-feira, a Standard Poor's, que é uma das grandes agências internacionais aí de classificação de risco, né, mudou de estável para positiva a perspectiva do risco país aqui no Brasil, né? Uhum, Não foi uma mudança da nota brasileira. O Brasil ainda continua como o grau especulativo, né? E ainda está 3 degraus, teria que subir ainda mais 3 degraus para voltar a ser grau de investimento nessa metodologia aí que a agência utiliza. O Brasil, lembrando, né, deixou de ser tinha virado grau de investimento em 2008 no governo Lula uhum, e perdeu essa condição em 2015 no governo Dilma, né? O isso. gra- E agora o Brasil novamente aí, o governo está comemorando, enfim, mas na verdade a gente precisa observar o seguinte, né? Esse governo não tem nem 6 meses ainda, então essa mudança aí de viés é óbvio. Eu acho que o mérito do atual governo é marginal, assim, provavelmente eles levaram mais em consideração coisas que andaram acontecendo aí ao longo dos últimos anos, né? Sim, sem dúvida. Então, de qualquer maneira, é uma boa notícia, não é? Quer dizer, o grau de, se o Brasil voltar a ser grau de investimento no futuro, não é? É, atrairia muito mais investidores, né, Sim, que injetariam recursos no país. E teve um levantamento que eu achei bem interessante, Vera, de um colega analista da XP, que ele fez hum, uma pesquisa sobre histórica, né? Nas outras 7 vezes em que houve uma mudança de estável para positiva da perspectiva da economia brasileira, em, hum. dessas 7 vezes, em 6 vezes, depois de 7 meses, houve também uma elevação da nota do Brasil. A única vez que isso não aconteceu foi na pandemia, por razões óbvias, né? Então, tem aí uma perspectiva de talvez até o final do ano o Brasil ter não voltar a ser grau de investimento, que ainda está, como eu disse, está 3 degraus abaixo, É, a subir talvez um degrauzinho aí nessa direção. que é, de qualquer forma, uma ótima notícia, né? Então, a gente já comemora. E também teve a como é que chama? A prévia do PIB, né, que deu uma melhoradinha também, não foi grande coisa, mas 0,58% já dá Uhum. para comemorar. E o Banco Central comemorou também, né? Eu acho que essa é uma boa notícia geral, o que você acha? Sim, eu acho que essas notícias, independentemente de qual governo que está no poder, né, são sempre notícias que devem ser comemoradas, porque sai todo mundo ganhando Sim, no, ela melhora no o final, humor né? econômico, não é? Assim, mais É, confiança, mais eu acho que menos cautela um pouco, quer dizer, a cautela é sempre bom, mas assim as pessoas ficam menos temerosas de dar errado, né? Então tá melhorando pouco a pouco, já é boa coisa, né? Boa notícia. e sinaliza também a importância, né, de continuar melhorando aí as nossas
instituições, né, econômicas, né? Estamos aí nas vésperas de aprovar uma nova regra fiscal, sobre a qual a gente vai falar daqui a Isso, pouco. Talvez, isso. talvez Agora pode falar agora. Eu acho que casou bem. Vai lá. então, o arcabouço fiscal, né, ele está agendado para ser votado na semana que vem, dia 20, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E talvez já seja pautado também para votação no plenário. Acho que a perspectiva de aprovação é bastante segura, né? O relatório do Omar Aziz, que é o senador que está relatando o projeto, ele deve fazer 3 mudanças no texto que já foi aprovado na Câmara, o que obrigaria a uma segunda votação na Câmara, mas tudo indica que, se isso acontecer, ainda no mês de junho, já teremos aí aprovado no Congresso o novo arcabouço fiscal do governo, né? Então, sinaliza aí também nesse rumo de melhoria da avaliação de risco do país. Inclusive, eu quero destacar só que a semana passada, ou no começo dessa semana, eu já nem sei mais, o Fernando Haddad e Simone Tebet foram ao Senado falar na comissão justamente sobre o arcabouço, responder perguntas dos senadores. Quer dizer, isso ajuda muito a entender o que vai acontecer e qual é a intenção do governo. Então, eu acho que isso ajudou demais também a fluir melhor. E o Omar Aziz vai fazer as mudanças que acha pertinente, veremos, né? Essas mudanças, inclusive, foram mudanças negociadas com a equipe econômica do governo, né? Exatamente. Já ouvi. Pronto. Mas vamos falar do ambiente político e mais essas questões mais suculentas, assim, menos técnicas. A gente começou com amenidades, não muito amenidades, boas notícias. Agora vamos falar do ambiente político. O ambiente político está meio tenso ultimamente, né? Assim, o Centrão colocando as mangas de fora, né? Pressionando o governo muito, especialmente o União Brasil. Nós temos também, ao mesmo tempo, Lira com problemas, né, do filho e tudo mais, quer dizer, que pode ser que seja um problema para essa pressão, pode ser usado pelo governo também para contrapor a pressão. Tem muita coisa acontecendo. Você quer começar? Eu falo outras depois. Então, há uma tensão permanente aí na base do governo Lula, a relação do governo com o Congresso, né, que é essa briga, cabo de guerra dos partidos por espaço do governo. Né? A gente sabe que já aconteceram algumas votações aí que alguns partidos, teoricamente, são da base, não acompanharam o governo, né? E a gente pode relacionar isso também com a força que cada um deles tem na esplanada dos ministérios, digamos assim. Né? Então, nesse momento, tem aí o problema da ministra do Turismo, que é do União Brasil, mas está de saída do partido. Por enquanto, ela está mantida no cargo, mas tudo indica que ela deve ser trocada por um outro deputado mais estratégico ali do União Brasil. Tem a reivindicação do Centrão pelo Ministério da Saúde, né? Essa sim que é uma pasta que tem um orçamento considerável, expressivo, né? Que é totalmente ocupada por uma pessoa, a ministra Nízia Andrade, que não é filiada a nenhum partido, mas que é de confiança do presidente Lula. Tem também a questão dos ministros políticos, né, do governo, o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, até mesmo do Rui Costa, que é da Casa Civil, os dois são do PT, não é? Então, é essa disputa aí por espaço que tá acontecendo. Pode resultar tanto em mudanças no curto prazo, como pode ser que alguma dessas mudanças acabem sejam empurradas com a barriga, né? Mas que tem ali uma tensão dentro da base aliada é evidente. Sim, e Lula teve uma reunião com os ministros ontem, que durou 9 horas, foi longa, mas dá para a gente, quer dizer, o suco dela é o seguinte: atendam os parlamentares. Todo mundo tem que abrir a porta para os parlamentares. Por incrível que pareça, os ministros palacianos, os mais próximos do presidente
Lula são os que menos recebem parlamentares. Uhum. O Rui Costa e Alexandre Padilha, que deveria receber muito mais. Alexandre Padilha vai muito ao Congresso, mas ele tinha que receber mais. Se para conseguir a simpatia do Congresso. Também pediu para agilizar as nomeações de segundo escalão e etc., que já foram pedidas e Uhum. que estão sendo travadas. Isso ele acha que destrava um pouco a negociação com o Congresso. Deve destravar. Só que alguns partidos têm pedido assim, porteira fechada. Se o ministro daquele partido, então o secretário executivo tem que ter, as autarquias também tem que ser, e assim vai verticalmente até lá embaixo. Então entra aí a Codevasf e outras agências que a gente sabe que são de interesse muito grande dos partidos que estão, às vezes, com o ministério, mas não têm a liberdade de nomear todo mundo. Uhum. De Não, repente, pode ser é, por aí. Não, não, e sobre isso, Vera, só para as contas de padaria que eu gosto de fazer, né? É, comparando aí o número de ministérios que os partidos têm com o número de votos que eles têm no Congresso, a gente encontra alguns desequilíbrios que são bem evidentes, né? E que eu acho que não serão resolvidos nem no curto nem no médio prazo. Por exemplo, o PT e o PCdoB, que são uma federação partidária, né? Eles têm 11 ministros no governo Lula e têm cerca de 80 votos é, na Câmara, né? Os partidos de centro-direita que apoiam o governo, União Brasil, PSD, o MDB, esses três partidos somados têm 9 ministros, mas têm cerca aí de 140 votos. Os partidos de esquerda que apoiam o governo Lula, né, que é o PSB, o PDT, o PSOL e a Rede, esses quatro partidos têm 40 deputados e 6 ministros, né? Então veja que tem um desequilíbrio aí, né? Quer dizer, bem grande. os partidos de centro e direita que apoiam o governo nominalmente, né? Eles têm 3 vezes mais votos no Congresso do que os partidos de esquerda, que são aliados do PT, e tem uma quantidade de ministros inferior, né? Se você fizer uma média, né, ao que os aliados do governo têm, né? Então, acho que é por isso que tem a reivindicação, como a gente sabe, tem 11 ministérios que não são ocupados por partidos, né? Eu acho que a reivindicação até é justa nesse sentido, né? Sim, De dar mais espaço para quem tem voto para entregar, né? é. É esse tipo de negociação que o presidente Lula sempre fez, e agora ele está meio amarrado pelo PT. Ele não consegue sair muito, mas ele precisa levar em consideração se é que ele quer governar com certa tranquilidade, com o Congresso ajudando, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Mas, por enquanto, ele está só dizendo que é para nomear todo mundo, as reivindicações, etc., para receber e fazer o que pode fazer. Inclusive, a ministra Nise, ele pediu para ela atender as reivindicações de emendas de parlamentares na medida do possível. Vamos Agora, ver. esses problemas políticos do presidente Lula são peixe pequeno se comparados aos problemas do ex-presidente Bolsonaro, né? Tá, problema que problema? Pois é, o presidente Bolsonaro vai ser julgado pelo TSE semana que vem, dia 20. Começa, então, na terça-feira. O entorno dele está muito enrolado, vamos dizer assim. O ex-ajudante de ordem, tenente-coronel Mauro Cid, eles têm acesso ao celular dele e já acharam inúmeras conversas falando de golpe, generais pedindo golpe, a minuta de golpe que estava no celular de Anderson Torres também com respaldo, vamos dizer, nas conversas de Mauro Cid, quer dizer, aquilo não era coisa para jogar fora, ele era realmente alguma coisa real, tem outras conversas também. Aí temos Marcos Duval,
que também é alvo Senador, né, pelo Espírito Santo. Isso, senador, que foi alvo de busca e apreensão ontem pela Polícia Federal no dia do seu aniversário, e ele também tem contas a prestar à justiça. Ele fala que tudo isso foi estratégia de convencimento, é isso e aquilo, mas eu não, essa história de estratégia não cola mais. Ele já teve uma opção de estratégia que não funcionava, então vai lá. Isso tudo complica muito a situação do ex-presidente Bolsonaro, porque tudo leva a crer que ele soubesse de tudo isso. Neste caso, ele seria um conspirador para o golpe e, portanto, culpável, né? Vamos ver. E aí o TSE teria toda a legitimidade para caçar os direitos eleitorais dele, quer dizer, não caça o presidente, né? Os direitos eleitorais dele. Uhum. E lembrando que tem a CPMI, né, que já tem, ou seja, mais 4 meses aí pela frente de pressão, né, sobre o... Tem a CPMI, tem a CPI aqui da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que está rolando todo mundo. E, então, tem assim, uma série de frentes que devem, todos os caminhos levam a Bolsonaro. Agora, qual é a escolha política, vamos dizer? Porque a escolha jurídica é fácil de ver e tal. Agora, a escolha política é complicada. Para o presidente Lula, é mais fácil ter o presidente Bolsonaro elegível, portanto, um candidato do presidente ou próprio como concorrente nas próximas eleições, do que uma outra força, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que é o que se cogita, ou Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, muito possivelmente não, ou outra pessoa qualquer que surja com força para tirar voto do Lula, porque aí vai ser muito mais complicado, né? Lula já conhece Bolsonaro, ele já sabe que ele derrota Bolsonaro. Bolsonaro não vai conseguir apresentar proposta nova, porque ele foi eleito uma vez sem proposta, não custa nada ele chegar na eleição sem proposta, a não ser vou acabar com tudo isso daí. Então, que foi a proposta dele, né? Vou acabar com tudo isso daí. Então, a gente tem que ver dia 20 o que vai acontecer, né? Quer dizer, até lá, os celulares e como é que vai ser a eleição. E pode ser também a votação, né, dos ministros. E pode ser também que o julgamento não acabe no dia 20, né? Sim. Tem essa possibilidade, que alguém comece a votação, mas não termine, né? Seja jogado um pouco para frente aí a conclusão, né? Mas eu concordo com você, Vera, o cenário é bem desfavorável, né, para o ex-presidente Bolsonaro. Sim, e lembrando que o ministro do Supremo Tribunal, Cássio Nunes, agora está no TSE e tem voto, mas ele foi abandonado pelo Bolsonaro. Então, ele não conversa, nada, ele largou por ele mesmo. Então, o temor no PL é que ele seja tornado inelegível por unanimidade. Inclusive com o voto do Cássio Nunes. Então, veremos, né? Não seria o 7-1, né, da Copa do Mundo, seria o 7-0. Né? Nunes Marques foi o nome que ele adotou. Então, Nunes Marques. Pronto. Não, e para falar em Supremo, acho que vale registrar também, na próxima semana deve acontecer a sabatina na CCJ do Senado do Cristiano Zanin, né, que é o advogado que o presidente Lula indicou aí para o Supremo na vaga que era do Ricardo Lewandowski, né? Tudo indica que a votação vai ser no dia 21 vai ter não só a sabatina na CCJ, mas já também a votação no plenário do Senado, e o Cristiano Zanin vai ser aprovado, acho, com bastante tranquilidade. A minha dúvida pessoal é se ele vai ficar ali próximo dos 50 votos, como tem sido a média aí dos últimos juízes que foram nomeados para o Supremo, né, pela Dilma no segundo mandato, pelo Temer e pelo próprio Bolsonaro,
ou se ele vai ficar ali próximo dos 60 votos, que era o que o presidente Lula conseguiu, a proeza que o presidente Lula conseguiu no seu primeiro mandato, e nos seus dois primeiros mandatos, né? Todos os juízes que ele indicou para o Supremo tiveram ali próximo de 60 votos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, essa que acho que é a única incerteza que eu tenho, assim, quer dizer, mas que o jogo já está jogado a favor do Zanin, é óbvio. E o Zanin fez o caminho correto. Ele não só conversou com deputados, com senadores do PT, isso aí estava fácil. Ele procurou bancada evangélica, o PL, muitos senadores já indicaram que vão votar nele. Sim. Inclusive, Flávio Bolsonaro tem sido aconselhado a votar nele também. Não sei onde ele vai votar, ele vai ter que combinar com o pai. O pai já falou que nomeação do Supremo é prerrogativa do presidente, então ele não tem a dizer nem que sim, nem que não. Então, pode ser que ele vá, assim, com uma votação expressiva, né? Vamos ver. 50 ou 60, nessa nossa aposta. Não vou me comprometer com nenhum das alternativas, mas assim, eu estou muito curioso para ver aí o grau de apoio, até porque pode ser também uma boa estimativa aí dos votos que o governo terá no Senado, né? Isso, aliás, já me permite dar aí o meu destaque, Vera, se você Sim, eu também já vou ok. Não na semana que vem, mas na outra, no dia 27, vai acontecer a sabatina, aí não na CCJ, mas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, dos dois indicados pelo presidente Lula para a diretoria do Banco Central, né? O Gabriel Galípolo e o Ailton de Aquino. Essa sabatina está marcada para o dia 27, provavelmente a votação no plenário do Senado também pode acontecer na mesma data ou no dia seguinte, e também eles vão ser aprovados sem maiores problemas, né? A única questão é que na semana que vem, dia 20 e 21, já tem a reunião do Copom, mas eles ainda não participam. Eles participariam só da reunião do Copom, que vai acontecer nos dias 1º e 2 de agosto. Então, é a partir de agosto que se espera que possa começar aí a redução da taxa Selic, né? Já com a presença dos novos diretores. Isso. Então, vou dar o meu destaque também. Meu destaque vai ser a reforma ministerial, se é que ele vai acontecer, mas principalmente as nomeações do segundo escalão, para ver se isso muda um pouquinho a força que o presidente Lula vai ter com o Congresso, né, com as próximas votações. Deve ser formada uma força-tarefa agora para agilizar nomeações. Vamos ver se essa força-tarefa corre mesmo semana que vem, mas se todo mundo vai ficar satisfeito. O primeiro teste pode ser a reforma tributária, né? Que o Arthur Lira disse que quer votar esse semestre ainda. Vamos ver. Pois é, vamos ver. Vamos ver. Gente, acho que terminamos por aqui. Sim, era o que eu estava aqui na minha pauta. Mais uma vez, fica aí o convite para as pessoas se inscreverem no canal, ativarem as notificações do sininho. E é isso, né, Vera? Até a semana que vem, se o mundo não acabar. Até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo e de olho em todos os acontecimentos semana que vem. Abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.